12 minutos e 4 minutos. Então tu imagina, cara, hoje você com cartão de 128, aperta lá e esquece, né? Sim. Lá você tinha, que isso é muito legal, você ensaiava demais para só rodar tendo certeza do que ia valer. Sim. Né? O cirurgião chegou para minha mãe e disse, ó, diga a ele que ele tem 2 datas de nascimento. 29 de agosto, que é a minha, e dia 26 de setembro, que foi do tiro, de 91. Eu comecei a ser diferente do Chuchu que ia pra agência como o Chuchu da produtora XYZ. Eu fui o Chuchu, tô indo agora como o Chuchu da cabeça. Então, assim, é outro olhar, é outra briga, né? É outro mercado. Sim. Fala, gente, estamos de volta com o Pode Falar Aí e hoje a gente está entrevistando simplesmente uma pessoa que é a mais querida no ramo. E quando a gente fala mais querida, realmente não tem ninguém que diga, eu não sei quem é, eu vou falar mal. Não, é a pessoa que a gente tem por nome carinhoso de Chuchu. Tudo bom, meu velho? Aí, rapaz, tudo jóia, cara. Prazer ter você aqui. Tudo bom? Que bom, cara. Gostei muito do convite. Fiquei realmente muito feliz de ter a oportunidade de participar disso, né? De estar do seu lado, que a gente já foi companheiro de trabalho há muito tempo, né? Temos muita coisa boa para lembrar. E tá nesse ambiente legal, falar da vida, falar da profissão. Tô aqui aberto. Então vamos nós. Eu vou começar. Tu tem um nome muito icônico em Fortaleza, que é o nome Eusélio Oliveira. Sim. Que é o nome do fundador da Casa Amarela. É um dos pioneiros no cinema no Ceará. E eu sei que tem alguns traumas existentes nessa relação. Né? E eu queria entender como é a história do Eusélio Chuchu, que eu também quero saber de onde é que veio esse nome, certo? E de onde é que começou. Eu sei que deve ter começado pelo seu pai, mas aí de onde é que veio essa paixão por isso aqui, o cinema? Boa, vamos lá. Na realidade, assim, eu fui criado nesse universo. Meu pai fundou a Casa Amarela em 1971, eu nasci em 69. Então, assim, a minha infância toda foi dentro desse universo da Casa Amarela. E ele um grande sonhador, né? Porque na realidade eu acho que o meu pai, ele foi um cara que pensou muito fora da caixa na época. E isso me influenciou muito, né? Então, assim, acho que o primeiro professor que eu tive foi meu pai, né? Tenho o maior orgulho disso. E depois disso eu fui crescendo, aí fui trabalhando com ele, até que chegou o momento de eu começar a andar com minhas próprias pernas, né? E aí começou entrou aqui uma produtora, mas voltando um pouco, vou dar um pulo, tudo bem. Já dei um pulo grande. Aí ele foi um grande idealizador. Ele fundou a Casa Amarela em 1971. Inclusive tem um filme agora que foi lançado no Cine Ceará do ano passado, que se chama Saravá, Meu Avô, que é um filme que a minha filha, que nasceu 2 anos depois da morte dele, se formou em cinema e tinha que elaborar um projeto. E esse projeto é o Saravá, Meu Avô. A gente gostou muito, eu e o Volney pegamos ela e a gente deu um outro corpo maior, virou uma longa-metragem, né, que vai ser lançado, vocês vão saber, Saravá, Meu Avô, não perca. E conta a história disso, desse cara sonhador e o grande idealizador, como você falou no início, que assim, foram um dos primeiros caras no Ceará que trouxe o cinema, a ideia de produzir, né? E a ideia de produzir diferente de hoje, que hoje você com celular você faz um filme, né? Com uma câmera você faz um bom filme. Então, assim, a democratização da imagem, ela veio crescendo a partir dessas novas tecnologias, né? No período dele, não, tinha que ser em cinema, tinha que ser em 35, caro. Na época não tinha nenhuma lei de incentivo, só tinha a Embrafilme, que era a única que liberava recursos para produções. E o Ceará, ele tem hoje um resultado muito grande em relação ao cinema brasileiro. Assim, não é nem uma megalomania falar isso, mas assim, graças a esses passos iniciais dele que geraram a primeira turma de cineastas aqui cearenses que foram para Cuba, foi a partir dele. Vamos para Cuba? Exatamente. Né? Então, assim,
ele tem essa semente. E aí eu, envolvido nisso, comecei a trabalhar com ele até os 18, 19 anos. Só um adendo, por que tu não foi para Cuba? Porque na época tinha que ter 18 anos, eu não tinha. Ah, ok. Eu era de menor. Ok. Aí Entendo. foi Marcos Moura, Volney, Jane Malaquias e Joy Pimentel. Não, Joy não, era um outro que eu não estou lembrando o nome dele, me desculpa, mas aí foram do Ceará. Jurava que o Joy era uma pessoa que tinha ido. Não, o Joy, ele é cria da Casa Amarela junto com o Moura, porque foi estagiário da Casa Amarela, depois virou funcionário e professor da Casa Amarela. Entendi. Né? Mas ele não foi. Meu professor. Teu professor, né? Por isso que eu digo que ele era muito fora da caixa. Então tinha um formato que se chama Super 8, que aos tempos de hoje, pode-se dizer, por exemplo, quem tem um Alexa e uma Red, mas tem uma Sonyzinha 6300, uma Sony 6500, faz um filme, se você tiver uma ideia boa. Sim. Né? O que vai diferenciar é a qualidade. Mas hoje em dia, com a pós e tudo, você consegue chegar. Naquela época, então, o formato mais barato era o Super 8. Então ele incentivou muita gente a acreditar no cinema. Tem um depoimento, inclusive, do próprio Joy e do Moura falando isso. No filme dizer que na época você acreditar nisso era quase como querer ser astronauta. Porque era um negócio distante. Distante, entendeu? né? De você acreditar que fosse possível. A gente, enquanto Ceará, era uma coisa distante, totalmente qualquer produção, qualquer produção. E assim, na época o filme já era difícil, financiamento já era difícil. Sim. Então você acreditar que você poderia realizar aquilo ali com pouco, então muita gente que sonhava também com cinema entrou nessa. Entendi. Então grandes nomes passaram pela Casa Amarela e eu estava no meio disso, assim, trabalhando com ele desde a adolescência. Ele sempre me levava muito para documentário. E aí teve um momento que eu peguei, em 91, ele se vai por numa situação muito, muito ruim, né? Sim. E eu fico meio órfão, literalmente, de pai e de tutor. Tutor cinematográfico. Passei 2 anos da minha vida, assim, completamente apático disso, não conseguia pegar numa câmera, porque chorava, porque ele foi a formação para mim, então era uma coisa muito próxima, né? Me trabalhei muito, aí depois disso apareceu aqui a Companhia de Imagem, que é uma produtora que veio de São Paulo, da Sandra Krausch, né? Sim. E aí foi a oportunidade que eu saí do documentário, da área de cinema, né, de longa-metragem, documentário, para entrar na publicidade. Então, a partir de 95 é que eu faço essa migração forçada. Entendi. Porque foi um período da minha vida que eu disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí não dá para viver de brisa, né? Esse parênteses aqui de 2 anos eu fui vender carro para me sustentar. Aí passei 2 anos da minha vida vendendo carro. E me vendeu 2. Pois é, vendi para muita gente dessa área. E aí chegou essa oportunidade, que para mim foi uma outra escola maravilhosa. Sim. Eu nunca tinha feito comercial de nada. Nada. Que é totalmente uma vibe totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí entrei na Companhia de Imagem por uma situação financeira também, porque estava apertado de grana. Sim. E aí só tinha oportunidade de assistente de câmera. E eu mesmo sabendo assim, que eu poderia ser mais, que eu poderia mostrar mais, mas diante daquele momento, eu só pude aquilo ali. Então eu entrei lá. Aí entro na Companhia de Imagem em 1995, com um salário de R$575 na carteira. Que era dinheiro bom na época. Sim. Mas assistente de câmera. Aí vem uma campanha política que eu tenho muito para agradecer pela Companhia de Imagem, pela Sandra Krausch, pelo João, que é um produtor de São Paulo, que conhecia a história do meu pai, conhecia a minha história, e chegou para a Sandra e disse, o Chuchu não é para ser assistente de câmera. Massa. Conheça a história dele. Aí ela me deu uma oportunidade de ser câmera numa campanha política. Aí o salário de 575 pulou para R$6.000. Porra, tô milionário, né? E aí, cara, foi assim que eu fui entrando. Então tenho muito que agradecer ao João Carlos. É um cara que... Eita, emociona? Pelo jeito sim. É um cara que me deu essa oportunidade que assim... Eu nem gosto de falar chorando, cara. Deixa eu passar esse tempo aqui. Mas é um cara que me emociona muito, porque foi um cara que me deu a oportunidade. Sim. E talvez se não fosse ele para dizer para a dona, dizer, o Chuchu não é só isso.
não seria... O Chuchu hoje em dia não seria... Talvez não fosse o Chuchu que sou agora, sim, entendeu? Sim. Pouca gente sabe disso. Tá. E assim, que bom que ele disse porque seria injusto do mundo não ter o Eusélio Chuchu que a gente tem hoje em dia. Porque assim, eu me emociono porque, puta que pariu, cara. Tu é um cara que é diferenciado. Além de ser gente boa, tem uma luz e tem um apurado na direção que pouca gente tem, uma sensibilidade. E não tem quem não goste de fazer um filme que diga assim, macho, quem vai fazer é o Chuchu. Pra gente é uma honra trabalhar com você. Então eu fico satisfeito muito por isso. Mas bem, passando essa fase emocional e tudo, como é que se transformou a persona do Chuchu, que era uma pessoa que poderia não ser grande coisa e virou o cara diferenciado, assim? Qual foi pra ti que tu acha, além da indicação do João, um cara bacana que sabia do seu valor, que eu acho importante a gente ter pessoas que digam o valor da gente. Além do João, qual foi o trabalho que tu diz assim, rapaz, esse daqui é o meu trabalho que fez eu pular para ser a persona que eu sou hoje? Eu acho que isso é um acumulado de experiências da vida, né? Profissionais. Assim, eu tive com meu pai a experiência de dizer a gente tem que fazer o melhor com menos, porque era a dificuldade da época. Sim. Então isso me ensinou muito. Sim. Né? E na companhia de imagem eu vi o sonho de qualquer profissional. As melhores câmeras, as melhores luzes, Sim. os melhores acessórios. Então foi quando eu conheci um butterfly, né? Conheci uma lente 1.2 de luminosidade. Então assim, o que é que me transformou talvez disso? A junção daquele cara que começou com o pai, que ele dizia muito, olha, o que faz a diferença não é o seu equipamento, é a sua ideia. Então assim, isso faz a diferença. É uma história meio Glauber Rocha, né? É uma câmera na mão, a ideia na cabeça. A ideia na cabeça. Então assim, e na prática eu vi muito isso. Na companhia de imagem, como a gente falou, tinham outros profissionais que eu não vou citar o nome, mas quando a gente tinha 3, 4 comerciais num dia só, eles iam tirando tudo, aí ficava pro Chuchu só aquele kitzinho ali básico. E a gente com aquele kit básico mostrava um diferencial e a Sandra dizia, cara, fulano saiu com um caminhão de luz, Beltrano saiu com não sei o que, e você trouxe um nível igual. Sim. Então assim, essa coisa que você perguntou, assim, qual é o diferencial e qual foi o filme, eu acho que é uma junção dessa experiência com meu pai, que foi o meu grande professor, e os 3 anos que eu passei na companhia de imagem. Então eu soube pesar e medir o que é bom para um set e o que é ruim para um set. Tá. E o meu período também de assistente de câmera em cinema, que me ensinou muito, que é a questão de você tecnicamente ver outros fotógrafos trabalhando e dizer, peraí, numa situação dessa aqui ele usou uma base, um contra, aí vem outro que usou só contra, um isopor na frente, e aí eu podendo ver esses resultados e dizer, cara, eu vou filtrar isso daqui e vou buscar o melhor para o filme que eu tenho, tá. Entendeu? Falando nisso, quando tu cita essas questões de fotografia, me vem a pergunta, o que é uma boa fotografia? Porque assim, a gente teoricamente tem uma métrica do que seria uma boa fotografia, ela tem que ter um ponto, ela tem que ter uma profundidade, mas para ti nesse métier de aprender e de saber e capturar as coisas dos outros, o que virou uma boa fotografia e o que é a boa fotografia que você faz hoje em dia? Bem, uma boa fotografia, quando você está fazendo uma série, um longa, um documentário, eu acho que a fotografia tem que estar muito unida com a direção de arte e o diretor, né? Porque quando a gente tem a gente tem essas reuniões que vão colocando o que é que você imagina do seu filme, como é que é seu filme. E a partir disso a gente tenta assimilar a tua ideia e agregar com a fotografia. Porque eu acho que a boa fotografia ela não é só a parte de iluminação. Entendi. Também, muito, né? Mas ela é um pouco do ponto de vista que a gente quer que o telespectador veja essa fotografia. Então, se é um filme dramático, como é que eu passo essa dramaticidade na fotografia? Perfeito. Se é um filme tenso, se é um filme alegre, se é um filme
café com leite, que a fotografia não vai interessar muito. Então tudo isso você tem que ter essa coisa de entender um pouco a visão do diretor e associar com isso. Claro que tem no meio disso o orçamento, né? Então assim, tu tem muita grana, sim, pouca a grana, gente não tem porque a gente nenhuma. idealiza que pode filmar sem ter custo para nada, né? Exatamente. Então assim, a melhor fotografia para mim, na realidade, eu acho é a que remete à ideia que o filme te puxa nisso. Entendo. É subjetivo, eu te vou responder assim. Mas onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que uma boa... A gente fez um longa, que eu me lembro demais, agora falando em fotografia, o filme do Joy Pimentel, que é Câmera Viajante. E foi um grande desafio, foi um filme premiado na fotografia, só pelo na nome direção. a câmera deve viajar muito. Esse filme conta a história de 3 lambilambes que trabalham com fotografia e era exatamente o final da profissão deles com o início do digital. E a gente viveu isso porque foi a transição do cinema com a câmera de vídeo. Era uma câmera chamada Z1, para quem trabalha aí, já tem uma idade, sabe? Aquela era imagem da Sony. Meu mel. Que ela não era nem HD, ela era HDV, era fitinha e tal. E aí era um formato novo, então a gente entrou em contato com os laboratórios para saber, vem cá, eu posso fazer uma pan? Ela tem que ser devagar, tem que ser rápida. O obturador eu boto em que velocidade? Na hora de... Porque isso aí foi ampliado para 35. Foi feito uma fita mini DV para ampliar. Entendi. Então tinham todas essas dúvidas. Aí eu liguei para todos os laboratórios que eu tinha amizade, conhecimento. Todos deram uma resposta diferente. Eu disse, irmão, agora eu tô lascado. Vai dar certo o filme. Outra coisa, eu vou aqui, não vou ter pan rápida, vou evitar HMI para não ter a ciclagem, para não ficar batimento. Vamos fazer planos de movimento mais tranquilos. A luz de vela. Aí acabou que o filme ficou bonito, foi premiado e tal. Então assim, é um pouco disso, né? De você entender o teu universo, né? E o assunto que você está lidando também, que ajuda muito. Então acho que a fotografia está dentro dessa seara aí. Entendi. Eu tenho uma pergunta que é sobre fotografia, mas eu vou fazer uma outra agora que me remeteu. O plano, né? Enquanto assim, o plano é o olhar, né? E é ele que direciona a montagem, é ele que direciona o que se vê e o sentido da coisa. O plano, ele entra na fotografia de que maneira? O plano, ele entra, o enquadramento, né? Qual é o plano que você vai usar? Ele entra na fotografia exatamente nesse momento que a gente tem essa conversa, por exemplo, com a direção de arte e com o diretor, qual é a visão que ele quer. Se for um filme que a gente tem uma locação que ela favorece, que ela ajuda a fotografia, a gente estabelece planos mais abertos, planos que possam mostrar esse universo. E aí junto com isso dá a dramaticidade do filme, né? Se ele é um filme mais denso, mais pesado, eu acho que isso aí já vai remeter para a gente tentar ver as expressões dos atores, então isso já vai para uma lente mais fechada. Então tudo isso meio que sempre transita nisso, entre direção de arte e a direção de fotografia. Porque o filme, cara, é uma equipe. Não adianta dizer, puta, o diretor é sensacional, mas o câmera não é bom, o diretor de arte não é bom, ou então fulano não é legal. Então eu acho que o ator também não colabora. Exatamente. A equipe, o nome equipe já diz muito. Então se você tem uma equipe que te favorece, você tem 50% para aquilo ali ser uma bom filme, uma boa produção. E aí, juntando essa coisa da publicidade que eu passei com o cinema, eu aprendi, voltando à tua pergunta lá, de como estabeleceu esse universo, eu aprendi que você tem que entender o que você tem e até onde você pode chegar. Com isso, você tem essa química que você vai ser mais assertivo, né? Porque não adianta você chegar e dizer, Chuchu, eu tenho, 3 milhões de reais para fazer um filme, mas eu não tenho uma boa equipe, eu não tenho... Então isso beleza, eu vou ter dinheiro para fotografia, mas vai faltar ali para o outro pedaço do filme que é importante. Então essa coisa voltando lá, o que a gente conversou,
às vezes você com menos faz muito mais. Sim. Então é muito um estudo que você tem que ter. E no meu caso foi muito da onde eu vim para onde eu cheguei, que é do simples. Então às vezes você enxerga uma coisa no simples. E a fotografia está muito nisso também, de você chegar numa locação como essa e dizer, cara, aquilo ali vale a pena, esse aqui não, vamos por aqui. A gente já vai filtrando um pouco. Entendi. Chuchu, então, assim, beleza, a gente tem que a produção ela é um negócio que funciona a partir de uma equipe. Mas e a parte técnica? Eu sei que tu vem de um tempo de câmera que tu falou com teu pai, de Super 8, então tu deve ter pego todo esse processo, Super 8, 35, como você falou, digital, com a Z1. Hoje em dia a gente saiu da Super 8 até um Alexa, que eu sei que é a câmera que tu usa e eu acho que é a câmera que tu mais gosta. Então vamos falar dessa parte técnica para saber o que é que tu pode me dizer, as diferenças, as melhorias e onde a gente perdeu, tá? Na realidade, assim, teve uma resistência muito grande, né? Porque a gente tinha o cinema, que são câmeras caríssimas. Para realizar é caríssimo, porque você tinha que comprar o negativo, depois do negativo tinha que revelar, fazer o copião numa situação de um filme, né? Porque naquela época não tinha série, era filme. Você rodava, cada rolinho de 35 são 4 minutos, cada rolinho de 16 são 12 minutos. Eu achei que era... sim, tá. 35, o 35 a bitola é mais larga, então o filme é menor. A extensão dele é menor. E o 16 é fininho, ele ficava com mais tempo. Então eram 12 minutos e 4 minutos. Então tu imagina, cara, hoje você com cartão de 128, aperta lá e esquece, né? Sim. Lá você tinha, que isso é muito legal, você ensaiava demais para só rodar tendo certeza do que ia valer. Sim. Né? Então isso trouxe profissionais super bem treinados. Aí quando entrou a era... Não, continue que eu tenho uma pergunta a fazer. Tá. Vá. Com isso a gente trouxe profissionais que o cara só pegava naquela câmera, sabia usar aquela câmera, se desse um problema, porque todos eram mecânicos, não tinha nada elétrico. Sim. O que tinha elétrico na época era a câmera de vídeo, que era aquelas câmerazinhas que era câmera de caneta, que botava no prisma da câmera para transmitir para um monitor fudido, fuleiro. Você tem uma ideia lá do que estava saindo. E aí o mágico é quando você botava o olho, é um jogo de espelho que tu via aquilo ali super nítido e era o que ia ser impresso. Sim. Então assim, trouxe pessoas que o fotógrafo tinha que ter certeza que ele estava expondo ali certo, o assistente de câmera tinha que ter certeza na distância do foco para não errar, o maquinista tinha que fazer o traveling dele ou a grua dele sem erro para não lascar aquele plano, porque era caro, né? Tá. Aí isso foi se degradando de uma forma muito pejorativa, mas não é isso que eu queria dizer, mas ele foi se acabando, né? A expertise ela foi deixando de ser uma norma para virar uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Pronto, aí do cinema passamos pro digital. Tá. Quando a gente veio pro digital, tudo mais barato, a fita tinha 90 minutos, 60 minutos, meia hora. Então é diferente daquilo lá que tu apertava e ia embora. Entendo. E ali trouxe também outros profissionais que se tornaram, a partir daquilo ali, fotógrafos, câmeras e tal. Então assim, o que é que eu posso dizer hoje? O fotógrafo, o diretor de fotografia, para mim, claro que hoje eu falar isso como é que eu vou falar isso? Que não existe diretor de fotografia. Gente de 20, 22 anos nunca viu uma câmera de cinema, nunca pegou numa câmera de cinema, nunca pegou no fotômetro. Tá. Mas para mim o cinema ensinou muito para você chegar a ser um profissional realmente gabaritado para dizer eu sou diretor de fotografia. Porque quando entrou essa democratização da imagem, o que é que acontecia? O cara dizia, não, tá claro ou tá escuro, não falava nem tá super exposto ou tá subexposto. Ele já estava vendo ali o resultado, então ele não precisava de um fotômetro, era o olho dele. Então assim, eu acho que diminuir um pouco essa exigência
e essa qualidade. Entendi. Não estou dizendo que hoje não tenha, muito pelo contrário, tem gente muito boa. Sim. Mas teve gente que surfou na onda dessa mudança, Que aproveitou e se rotulou, eu sou diretor de fotografia, eu sou câmera, eu sou, né? Sem muito ter essa essência, esse know-how passado. Então, assim, quando a gente pulou para o digital, teve essa coisa que é boa, que é a democratização, você poder fazer um filme com menos, você ter acesso e tal. Aí do vídeo a gente veio para as câmeras que viraram DSLR, que são câmeras que você fotografa e grava. Né? Que foram câmeras feitas para guerra, né? Na verdade, exatamente. A Nikon, ela, como tinha os repórteres de guerra, ela pegou e botou o sensor para gravar, enquanto o cara gravava, ele ficava tirando a foto e para isso virou, alguém olhou e disse, mas vamos fazer filme. Vamos juntar isso aí, né? A Canon se aproveitou. Que foi o grande boom, né? A Canon com a 5D, eu acho que foi o pulo pra dizer, puta merda. Os filmes de publicidade aqui no Ceará deram um pulo com isso, né? Exato. Quem não lembra da Cinquentinha 1.2? Exato. Então, assim, a minha visão em relação a isso é que veio coisa boa, mas também vieram profissionais que talvez não tivessem essa capacidade. Tá. Isso é uma das coisas que eu ia perguntar. Era justamente isso. Você falou que a gente tinha um mercado que tudo tinha mais exigência, mais ensaio, mais tudo. E hoje, com a facilidade, eu acho, na publicidade, pelo menos aqui, que a gente trabalha, e não é falando mal, mas é constatando um efeito, existe uma facilidade maior do roteiro que vem do publicitário, ele não ser uma coisa mais concisa, ele não ser é isso aqui que a gente vai fazer, porque se não for isso aqui, o filme não dá certo. Não, a gente faz e remonta e vai e volta de acordo com o que é. Porque a gente, até mesmo na beta, quando a gente tinha uma beta, chegava-se e dizia assim, o filme vai ser gravado, beleza. Tu vai fazer um filme em fusão? Aí o cara disse, macho, beleza, se tiver alteração, a gente tem que refazer o filme todo. O cara, então a gente vai fazer o filme aqui milimetricamente. Hoje em dia, pela facilidade, aí não, troca essa imagem. Né? Então, muito mais fácil, muito mais fácil. Eu acho que as pessoas estão mais... O termo seria desleixado na hora de fazer o roteiro. Dizer assim, grava que a gente meio que monta lá na ilha. Eu penso assim, eu não sei se pra ti... Eu queria até voltar um pouco e dizer, o que eu tô falando aqui não é falando mal dos profissionais atuais. Sim, óbvio. Muito pelo contrário, assim, tem gente boa como tem gente ruim em qualquer mercado. Em todo né? mercado, sim. Mas isso foi muito aparente, essa coisa da migração para o digital, trazer pessoas que não são técnicas, isso mais fotograficamente falando, assim, não sabe a diferença de exposição, de velocidade, não sabe usar um fotômetro. Então, assim, qual é o diretor de fotografia que não sabe usar um fotômetro? Para mim, não é diretor de fotografia. Me desculpa. Tem hoje essa geração... Por isso que eu nunca disse que eu era diretor de fotografia. Essa geração mais... Eu tô com 53, então, assim... Uma geração aí de 20 anos atrás, não 15, 20 anos, não pegou isso, não sabe o que é um fotômetro, né? Então, assim, no cinema você tinha que saber expor o filme, como a gente falou. O filme é caro, então você tem que saber qual diafragma você vai botar ali, porque vai revelar, e na revelação não tem como no Da Vinci, que você vai, sobe, desce, bota uma máscarazinha, né? Fecha aqui, abre ali, não tinha isso, né? Entendo. No máximo a gente tinha que é o mesmo range do vídeo, só que um range no cinema, que era muito menor, porque a gente tinha negativos que começavam dos 50 asas até 800 asas. Então o que a gente tinha de mais luminoso era um filme de 800 asas que a gente fazia noturna ou interna, que você tinha que ter muito cuidado, porque se você expor o grãozão no meio do mundo e não existia o botãozinho lá para você tirar o ruído. O ruído. Sim. Então, fudia o filme, né? Se não fuder, pode falar? Pode. Lascava o filme. Então, por isso que eu digo que os profissionais eram na realidade pessoas que tinham essa capacidade. Entendo. Né? E aí, voltando à tua pergunta, essa coisa das câmeras até hoje. Por exemplo, hoje você pode comprar uma câmera que custa $3.000 e ela roda a 8K
ou você compra uma câmera que roda a 4K por $60 mil, que é a Alexa. Então, porra, qual é... Tem uma diferença. Exato, qual é a diferença? Onde é que tu acha que é o pulinho do gato? O que eu acho é o seguinte, por exemplo, você consegue fazer um filmaço com uma câmera de $3 mil. Hoje a gente viu umas imagens de celular que tu fez que pra mim foram geniais. Pronto, hoje eu mostrei aqui pra eles uma visita de locação que a gente fez no celular e os caras, porra, o Alan e o Galactic disseram, caramba, cara, tá lindo. Pois é, então assim, o celular também te dá uma oportunidade, né? Te dá uma... Mas, cara, quando você pensa, vamos lá, falando em publicidade, a gente mostra isso numa janela que é a televisão, que é a internet. As câmeras... elas se respondem muito bem em relação a isso. Sim. Mas quando tu pula para uma série, quando você pula para um cinema, você tem que trabalhar com plataformas mais caras, infelizmente, porque o resultado é diferenciado. Porque não é possível que uma câmera que custa $3 mil, ela vai te entregar a mesma que uma de $60 mil vai te entregar. Sim, né? sim. Então, assim, tem essa diferença. Aí o que é que você diz, mas qual é a diferença? Por exemplo, eu gosto muito da Red e da Alexa, a gente trabalha muito com essas duas plataformas. São duas câmeras caras, boas, excelentes e que nos dá, assim, a Red ela é uma coisa muito parecida com o resultado final, né, em termos de textura, de cor, e a Alexa já é aquela coisa mais flat, mais lavadinha que você também deve trabalhar após toda. As duas são grandes plataformas. Eu curto mais porque a gente usa muito a Red. A Alexa é uma paixão que eu tenho, mas ela é muito cara, então ela não cabe em todo o orçamento, né? Então, assim, a gente tem que ter o que é possível. Como a gente trabalha com Sony também, entendeu? Não, eu sou apaixonado por Sony. Eu já fui apaixonado pela Canon. Né? Sim. Como também teve uma você vibe... era apaixonada pela Nikon, né? E teve uma vibe na cidade que era a Panasonic. Sim, a HVX, né? Todo mundo adorava. Porra, aquela HVX foi um exemplo dessa coisa da democratização da imagem. A HVX, ela veio com a textura de cinema, né? Já com cartãozinho, você botando cartão, não era mais fita, HDV? Não era HDV, já era Full HD. Era 1920 por 1080, então já era aquela imagem que... Era pesada até para os computadores. Aí depois que veio a 5D, aí quebrou a Panasonic, lascou geral. Verdade. Uma das coisas que eu noto hoje em dia é que, assim, falar do Chuchu não dá pra gente falar que ele é só um diretor de fotografia. Até pela produtora que você tem hoje, até pelo o exercício da profissão que você faz, você não é só mais isso, é também um diretor de cena. E aqui em Fortaleza, isso falando do mercado aqui, a maioria das pessoas, são poucos os que eu conheço que realmente são apenas diretores ou de fotografia ou de cena. Não dá para sobreviver dizendo assim, não, eu sou diretor de cena. Não dá para sobreviver, tenho certeza disso pelo meu métier. O Chuchu, ele não é mais um diretor só de fotografia, é um diretor de cena. Como é que se deu essa passagem também e o que é que se diferencia no trabalho? Porque tem uma diferença. Sim. Você tem que estar olhando a luz, porque você vai fazer a luz do filme também. Por mais que você tenha pessoas que entendam junto com você, que te digam, já entendam o seu trabalho, que são pessoas acostumadas, obviamente, eu trabalho sempre com fulano de tal, que é o cara que está comigo, então quando a gente vai botar o plano, ele diz, a luz é ali, porque o Chuchu gosta da luz ali. Sim. É tipo eu trabalhando com o Wilson, que ele também sempre diz, o Alan gosta da luz assim. Sim, né? Sim. Mas tem a diferença, você tem que cuidar da luz e tem que cuidar da direção. Como é que é isso? Na realidade, isso foi uma migração, assim, a companhia de imagem que a gente comentou, em 2008, acabou uma campanha política. Né? Eu já era operador de câmera e fotografava as coisas que eu fazia. A Sandra chamou o Wilson Batista, que é um grande amigo, e a Fabiola, que era uma produtora que hoje saiu do ramo, não está mais, mas uma pessoa muito competente. Graças a Deus. Tá muito melhor, né, Fabiola? Chamou para o escritório dela e disse, olha, acabou a campanha, foi exatamente na transição da saída do Tasso, a entrada do Lúcio Alcântara. E a gente não vai mais ter o staff de pessoas que tem aqui.
e a gente vai ter que botar vocês para fora. Então aquilo ali foi, cara, uma rasteira, que tu imagina que eu, como eu contei no começo, entrei lá como assistente de câmera, o João Carlos me conhecia, sabia a história do meu pai, me deu essa chance e eu cheguei onde eu cheguei lá, tive cursos maravilhosos, que foi uma oportunidade, eu não disse aqui, queria dizer que fiz cursos em São Paulo, na Central de Locações, hoje não existe mais, mas era uma grande locadora de câmera de cinema. Então eu fui para lá entender a câmera de cinema do motor à ótica. E isso é a oportunidade, a companhia de imagem que me deu. Então assim, saí de lá muito bem formado, né? Juntando com o que eu já tinha de bagagem e com a companhia de imagem, isso me trouxe um olhar, que é esse olhar que facilita hoje essa coisa de assumir as duas coisas. Não é fácil. Sim. Porque na realidade assim, é uma questão, como você bem citou, quando você está ali focado numa coisa que você só tem que ver a luz, o movimento de câmera, a maquiagem, o enquadramento e tal, você está tranquilo no mundo. Né? Me trouxe, quando eu saí da companhia de imagem, quando eu disse que eu perdi o chão e tudo, e disse, cara, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? No mercado, não sabia nem o que era freelancer. Aí, mas se manteve durante um bom tempão antes de montar. Até hoje. Eu nunca mais tive nada de emprego com carteira assinada. Tive só contratos com produtoras, com televisões, né? E com instituições, mas nunca dizer assim, seu salário é tanto, a carteira está aqui e tal. Tá aqui. De 2008 a 2023, eu sou autônomo full. E aprendi a lidar com isso. Então assim, o mercado foi migrando, porque o que é que acontecia? O cara dizia, porra, Chuchu, eu quero trabalhar contigo, porque é muito legal de trabalhar contigo e tal, mas o fulano, que é o diretor, ele é um cara difícil, eu não sei como é que vai ser e tal. Aí eu disse, porra, vamos nessa, cara. E assim, eu sempre gostei, que isso é uma coisa que eu aprendi com o meu pai, que é aquela coisa do menos você fazer mais. E a partir disso também tem as relações, né? Que a gente tem que entender as pessoas. Então, às vezes o cara é um difícil, ele tem algum problema ali que eu tentava entender um pouco de psicólogo, eu disse, rapaz, eu vou tentar entender esse cara. Sim. E aí o mercado foi, aí disseram, Chuchu, tu não quer dirigir, fotografar? Eu, porra... Isso foi uma oportunidade assim, do dia para a noite, né? Deixando claro aqui também que eu não tenho cursos, faculdades, assim, tudo que eu tenho foi aprendizado na prática, com meu pai, com alguns fotógrafos que eu quero citar aqui, que é o Antônio Luiz, que é o Volney Oliveira, meu irmão, que me deu o primeiro fotômetro. O primeiro fotógrafo que me deu. Formado em Cuba. Formado em Cuba. Tem outro cara também, assim, o Antônio Luiz foi a gente fez um filme, só abrindo um paralelo, depois eu volto lá para a profissão. A gente fez um filme muito difícil que se chama As Últimas Tentações do Irmão Sebastião. Eu lembro desse filme. A gente foi assistente de câmera dele. E era um filme que ele foi rodado todo no hospital. Hoje em Messejana é um hospital, mas na época era uma construção inacabada. Sim. Que o filme se passa, na época, em 2054, o mundo tinha acabado, só existiu duas comunidades. Uma vivia nesse subsolo. E uma tinha que ser em Messejana. E a outra vivia numa pedreira que a gente filmou numa cidade ali antes de Sobral, cara, que eu não estou me lembrando, que é cheio de pedra e tal, que tem a Pedra do Frade lá. Não sei como é o nome da cidade. Não conheço. Aí, assim, um filme difícil de fazer pra caramba. E ele foi todo rodado, cara, com lentes Ultra Primes 1.2 e com foco no mínimo. Então, assim, a correção de foco era muito difícil. Mexeu, saía de foco. E foi um cara que me ensinou muito. Hoje ele tá, com certeza, do outro lado lá muito bem, que é um cara que eu tenho muito a agradecer, Antônio Luiz. E o outro é o Mário Carneiro, que é um fotógrafo também, que a gente fez dois longa-metragens. Um deles é o Iremos a Beirute, que era um coroão. Eu tinha 20... Iremos a Beirute é um documentário? Não, é um longa. É um longa. Aí do Marcos Moura. Sim. Era um cara que todo dia a gente ia pro quarto de câmera, ele ia lá, aí tomava o whiskyzinho dele, via a gente limpando as câmeras e tal, vendo o cuidado, conversava, tudo que a gente perguntava ele respondia. E eu tive o prazer de trabalhar nesse filme com ele e com o Yuri, Roberto Yuri, que é outro diretor de fotografia muito bom, um cara sensacional, que hoje está em Recife, saiu daqui, está em Recife, que a gente foi companheiro, a gente foi primeira e segunda assistência do Antônio Luiz. Entendo. Então assim, esses caras foi o que me deram muita visão para o que eu tenho hoje. Aí voltando lá,
para a questão da direção de cena. Na direção de cena e fotografia. Exato. Você tem que cuidar dos dois ao mesmo tempo. De um dia para a noite, teve um convite de uma produtora, dizendo que tinha um filme, que era um filme fotográfico. Era um filme que tinha que ficar lindo fotograficamente. Se eu não topava fazer a direção e a direção de fotografia. Ui. Aí eu peguei, que era um filme da Ipioca. Um filme que na época vinha modelo de fora, né? Aí tinha carro importado, era um Jeep Wrangler. Tinha uma lancha, tinha um helicóptero, era um filme meio clipão, sabe? Meu Deus do céu. Na praia, no ar, no mar, e era um grande desafio. Só problemas de fotografia. Totalmente. Aí ainda tinha que dar conta da direção de cena. Aí foi aí que entrou. Então assim, isso foi logo no começo, quando eu saí da companhia de imagem, em 98, isso deve ter sido 2000 e um pouquinho. E aí, a partir disso, o mercado foi assimilando isso e hoje eu dirijo e fotografo. Aí teve um momento que eu disse, cara, eu tenho que tomar uma atitude. Sim. Ou eu sou fotógrafo, ou eu sou diretor. Aí, o que é que eu disse? Eu vou ser os dois. Não vou aceitar mais dirigir. Inclusive, assim, até tiveram situações só quando era um brodão, assim, que eu disse, cara, eu vou fazer. Entendeu? Pronto. Vou fazer e tal, faço a fotografia. Que eu já vi. De brothers, assim, eu já peguei trabalho teu que tu fez a fotografia, mas não dirigiu a cena. Porque era coisa de coisa de brother, de irmão e tal. Então, assim... Gordinho. Hernani, Henrique, você... Assim, pessoas que me trazem a alegria de estar no set. Joy Pimentel. Sim. Aí, assim, são pessoas que até hoje, talvez o cara disse, bicho, vamos, vou na hora. Sim. Entendeu? Então, assim, aí o que é que me trouxe com isso? Muito mais responsabilidade. Então, assim, você tá no processo que a gente sabe muito bem, quando você fecha um negócio com a produtora, você vai para a reunião na agência, faz toda aquela pré, e aí o diretor é que vai normalmente e o fotógrafo não vai. Não né? vai. Aí lá eu estaria assumindo duas coisas, e agências também com essa exigência. Cara, a fotografia tem que ficar linda, a direção tem que ficar maravilhosa. E aí foi um processo que pra mim hoje é natural. Tá. Mas assim, muita gente diz, cara, eu não sei como é que tu conseguiu. Mas eu acho que é um pouco, cara, de você, por exemplo, você domina muito uma coisa. Quando você domina muito aquilo, você dá um passo a mais agregando, porque a direção também, por exemplo, é uma coisa que às vezes eu ficava muito chateado. A produtora dizia, cara, você vai fotografar, mas fulano vai fazer a câmera. Aí eu, beleza. E na fotografia você tem o seu olhar. Então assim, tem um momento que você tá lá, faz a luz e tudo bonitinho, mas tinha um momento de emoção da pessoa, aí o cara tava no outro plano. Puta que pariu. Mata. Aí eu, como sempre fui, esse meu brother, deixa eu só fazer um pouquinho. Aí nessa eu fui, entendeu? Entendi. E assim, cara, eu só tenho amigos. Isso é verdade. Assim, na minha profissão eu só tenho amigos porque eu acho que eles me entenderam e eu consegui entendê-los também. Então, assim, como você falou no começo, eu acho que é difícil alguém chegar e dizer, cara, o Chuchu é um fila da puta, é um escroto e tal. Não tem ninguém no mundo que diga. Mas, cara, graças a Deus que eu consegui chegar, assim, e é bom escutar isso. Porque não é uma coisa proposital, eu não estou fazendo um personagem. Sim. Sou eu. Sim. Assim, gosto de ajudar, gosto de estar do lado, alguém que precisa e tal. Então isso, eu acho que isso é coisas que a gente vai, no decorrer da vida, vai plantando sem pensar que vai colher. E lá na frente isso aparece. Num projeto, numa pessoa que chega do teu lado. Então assim, isso são coisas que a profissão da gente nos dá. Só amigos, é o que eu tenho. Graças a Deus. Amém. Sempre. A gente fala de publicidade e tudo, mas assim, eu acho que a relevância do teu trabalho ela vem mais pelo cinema, mais pelo trabalho no cinema, e até a gente conversando em off agora, antes de começar, estava sendo isso. Tu tinha pego muitos projetos como tua produtora fazendo trabalho de cinema. Essa vibe, ela é o teu reconhecimento. E aí já ganhou muito prêmio, né? Também, assim, foi, né? Tem alguns aí, né? Mas assim... Alguns, um monte. A minha produtora foi uma decisão também difícil de eu tomar. Eu sei. 1 ano e meio com a Cabeça Filmes. Que era aquela coisa que a gente acabou de falar. Eu sou cheio de amigos que se tornaram concorrentes, mas são amigos. São amigos, sim. E aí um amigo meu vinha dizendo, cara, abre tua produtora, nem tu abra aqui. Eu já te fiz um convite uma vez. Exatamente. Quem foi?
O Hernani me chamou para ser sócio logo no começo da Ursa. Quem foi mais? O menino lá, cara, de Macapá, o Andrezinho, que chamou eu, o Hernani, o Márcio da computação gráfica para ser sócio. Aí foi uma decisão engraçada. Na pandemia, minha história aqui, quando eu perdi meu pai, foi uma discussão de trânsito e um camarada, que hoje eu não chamo mais de fila da puta, porque tá no inferno, mas teve uma discussão de trânsito, o cara matou meu pai e me atingiu, certo? Então esse ponto foi um ponto que o cirurgião chegou para minha mãe e disse, diga a ele que ele tem 2 datas de nascimento, 29 de agosto, que é a minha, e dia 26 de setembro, que foi do tiro, de 91. Aí isso eu vi um negócio lá do outro lado e voltei. Na pandemia, eu passei pela pandemia super bacana e tal. No finalzinho dela, eis que eu pego o Covid e vou bater na UTI. Sério? Eu não sabia dessa. Sabia não? Fui bater na UTI. Não soube. Aí peguei, passei 5 dias na UTI, tive a sorte de amigos, não dessa área, mas amigos de outra área. Eu acho que é porque ninguém sabia, viu? Aí chegou e disse, cara, tu vai ter que ser internado agora. Meu Deus do céu. Eu já tava sem ar e tudo. Aí, cara, na UTI eu peguei pensando assim, que você lá não vai dizer, amanhã vai ser bom. Você só pensava e disse, meu irmão, vou desembarcar, não vou conseguir falar com a minha mãe, com meu filho, com a minha filha, com ninguém. E, porra, cara, o que é que eu fiz da vida? Aí veio, na cama da UTI, esse sonho que eu já tinha de ter essa produtora. Ele disse, rapaz, se eu sair daqui, eu monto a Cabeça Filmes. Aí foi isso. Saí da pandemia e disse, cara, vou abrir a produtora, porque amanhã ou depois eu posso morrer e não fiz isso. Então eu entrei nesse desafio. E aí a produtora, o que é que me deu nisso? Eu comecei a ser diferente do Chuchu que ia pra agência como o Chuchu da produtora XYZ. Eu fui o Chuchu, tô indo agora como o Chuchu da Cabeça. Então assim, é outro olhar, é outra briga, né? É outro mercado. Sim. E me trouxe também, porque como a gente tem muito esse passado no cinema, amigos que estavam finalizando filmes, e a gente tem 2 caras muito bons com a gente de finalização, que diz, cara, eu vou botar o filme para tu finalizar. Então a gente tá montando, finalizando, fazendo call, DCP, até o produto final ir pro cinema. Entendi. Então assim, a gente pegou alguns projetos, 3 projetos no ano passado, que foram isso, finalização de longa-metragem. E aí a produtora tem esse... Então a produtora tem uma envergadura bem maior. Ela pode se dizer assim, eu não quero dizer, eu só faço isso, claro que óbvio não pode, que a gente não pode. Não pode, porque não agrega financeiramente. Eu adoro fazer isso e adoro fazer publicidade. Na realidade, assim, publicidade é uma coisa que me traz muita vida no set. Tá. Porque a publicidade é aquela coisa... É mais dinâmico, né, também. Exatamente, tu tem um dia para tu fazer a melhor coisa do mundo. E às vezes até menos de um dia. De um dia e ele tem que estar na TV no outro. Exatamente. Então esse desafio aí me traz muita alegria. Chuchu, mas assim, beleza. A gente fala em todas essas coisas de publicidade, de tudo, mas tu não me explicou ainda o progresso que foi de uma Super 8 para uma Alexa, tecnicamente falando, pra você que é um cara que entende da câmera e entende da luz, que é a coisa mais maravilhosa. As câmeras de cinema eram, e são ainda que existem, né? Tá voltando, tem uma tendência a voltar, são Arriflex. São alemãs, a marca Arri, né? Tá. E aí, no digital, qual foi a primeira câmera que surgiu? A Red. Sim. Foi a primeira, a Red One. Que veio com problema de temperatura e tal. E entregava filme, né? Foi a que veio substituir o negativo para o cinema digital. Né? Foi a primeira que veio. Aí você me perguntou, qual a diferença da Super 8 para a Alexa hoje? Aí na gradação. Eu introduzi o cinema com as Arriflex. O Super 8 estaria hoje como uma Sony inferior aí de $1.000 que roda 4K em relação à Alexa, né? Sim. Então o Super 8 e o Cinema 35 tinham uma diferença grande de qualidade. Quando a gente entra para o digital, entra a Red, brigando por esse mercado. A Canon,
Desculpa, a Kodak entrou, que a Kodak fabricava os negativos. Os negativos, isso, o filme. Entrou muito rapidamente e não conseguiu, então o boom foi da Red, Tá. né? E aí entramos no cinema digital, com a Red. Com todos os problemas da Red One e tal, mas era o que entregava. Era o que Paralelamente a isso, todo mundo dizia, cara, a ARRI vai quebrar. Ninguém filma mais e tal, só são câmeras, e eram câmeras caríssimas, caríssimas. O tempo passa, vem a Red One. A ARRI seria a mesma... Não, a ARRI é a mesma Alexa. Alexa, mas era o tal do Panavision. Não, a Panavision é uma outra marca americana. Tá. Que também ela começou a migrar. Que é um cinema maior. Isso? Não, tem de 70mm, né? Isso, tá. Tem câmeras, a Reflex, que rodavam a 70mm também. Mas entendi. A Panavision é ainda. Foi uma marca que ela migrou também para o digital, veio migrando, mas ela não teve o boom que teve a Red. Aí com a migração do digital, do analógico para o digital, a Red explodiu, foi campeã de mercado, de venda e tal, e a ARRI caladinha, foi mexendo né, com os seus engenheiros lá, passou muito tempo para lançar a primeira Alexa, que é a Alexa AV. Tá. EV, desculpa. Que é uma Alexa grande, já maior do que a Alexa, do que a Red One. E aí o que é que aconteceu? A Red já entrou logo com 4K, para botar para lascar. Aí todo mundo, 4K e tal. A Alexa vem com 2K. Tinha nem computador para rodar isso. Aí a Alexa vem com 2K, né? Só que junto com ela veio trazendo o know-how da marca, né? E começou a pegar a fatia de mercado que foi aquela que perdeu o cinema e entrou no digital da Red. A Red teve muito problema com temperatura. Tá. E aí isso degradou um pouco a marca. Aí foi nesse momento que a Alexa entrou, que eles resolveram isso hoje em dia? A Red? A Red resolveu completamente. Foi só a Red One que veio com esse problema. Entendi. Mesmo. Aí entrou a Alexa e ficaram as duas brigando pelo mercado do cinema digital, né, por muito tempo. Aí todo mundo dizia, porra, a Red tem 4K, tem Red de 5K e a Alexa tá com 2.2. E passou muito tempo assim. Só que o mercado migrou para a Alexa. Por quê? No final, é como eu falei lá no começo, a história da pós, a Alexa vinha com uma imagem lavadíssima, que você olhava e dizia, cara, que porra é essa? Eu tô pagando caro pra caralho, né? Aí vinha um Alan e fazia a correção de cor, tratava a imagem, aí, agora sim. Agora deu bom. Agora ficou bom. Então, assim, trouxe também uma coisa de pós-produção, assim como a Red, mas a Alexa muito mais. Entendi. E aí a Alexa tomou o mercado. Então, hoje, a Alexa tem vários modelos e ela hoje é que está rodando a 4.2, 4.5. Então, se você pensar, porra, esses caras são atrasados, não. É porque tem uma diferença de tecnologia entre a Red e a Alexa e o mercado absorveu muito mais a Alexa, que é da ARRI. Acho que por um problema que a Red entrou com a Red One e ficou aquela coisa, vai esquentar, vai parar, vai perder o arquivo. A gente perdia muito arquivo nisso. Porque ela esquentava tanto, cara, que o cartão dava bug e aí você perdia tudo. Puta merda. Ou outro problema, você ia no cartão até o final, aí o último take tu perdia. Então, assim, tudo isso tinha um problema. Aí quando a Alexa entrou, redondinha, mas com 2K, mas o resultado bom, aí ele foi tomando esse mercado. Então, assim, hoje tem outras marcas, mas assim, as top masters são Red e Alexa. Tá. A gente tá chegando no final do podcast e eu quero te perguntar uma coisa que tu não me respondeu no começo. É uma pergunta bem séria. Por que chuchu? Essa é boa. Cara, é interessante isso, porque assim, meu nome é o mesmo nome do meu pai, Eusélio. E eu acho o nome muito forte para, como a gente começou aqui, o cinema da cidade. Assim. Um dos meus professores foram o Firmino Holanda, né, na Casa Amarela. E ele dizia que algumas vezes eles ficavam lá, ele e o seu pai, botando os filmes na parede para poder saber quais eram os planos, para poder montar. E isso eu nunca vi, mas para mim é pensar
é icônico o montar, porque eu adoro cinema, eu entrei nisso por causa de cinema e tal, e ficar imaginando que umas pessoas ficavam dentro de um quarto olhando uns negativos. Porque eram paredes com luminosidade, né? Era acrílico, né? E aí tinha a moviola, que é o que dá o corte. Era literalmente cortando, você cortava e pregava, né? Tinha a coladeira, que a coladeira é um processo de um negocinho que descia, e aí tinha a metade, você cortava até aqui, aí pegava o outro pra cá, aí botava a cola, vinha com essa coladeira e tinha um acetinado que reagia com o negativo e unia. Então isso era o corte. Então quando o Firmino fala isso, era buscando a tira de negativo pra saber, cara, isso aqui a gente monta com isso daqui. Aí botava numa moviola que a telinha era pequenininha, ruim pra caralho. Você vê o que era a reação, então é um negócio doloroso. Só um adendo pra mim, Firmino é o Godá do Ceará. O Firmino tem uma coisa que é interessante, cara. Ele fez um curta-metragem só em positivo, que o positivo é o filme velado, né? Ele fica naquela cozinha de cocô de caranguejo. Aí ele na mão, velho, quadro a quadro, né? Ou seja, o movimento são 24 quadros por segundo. Pra ele fazer o movimento do boneco, eram 24 negocinho pequenininho que ele desenhava com a agulhinha, e ele tem um curta-metragem feito nisso. Então o Firmino é o zen do cinema. Sim. E a cara dele já diz, né? Um cara muito relax e tal. Sim. Então, assim, esse nome, Eusélio e Chuchu, como foi? Começou na minha adolescência. Aliás, o apelido, né? O apelido de Chuchu foi uma tia minha, que eu nasci bem gordinho mesmo e fui gordo até os 11 anos, daqueles do teu peitão caído e tudo. E minha tia chegava, meu chuchuzinho! Aí ficou Chuchu pra família. Quando eu comecei a emagrecer, ficar bonitão, jogava basquete e tal, as meninas do colégio, não tinha celular, era telefone, ligavam. Aí quando ligavam, queria falar com o Eusélio. Aí todo mundo que atendia dizia, o pai ou o filho? Porque tem 2 Eusélios, né? Aí dizia, aí a menina já deduzia que era o filho. Aí o telefonezão, só era um telefone em casa, Chuchu, telefone! Aí quando eu atendia, Chuchu! Aí era uma mistura de vergonha com aquele sensacional! Clipe, chuchuzinho e tal. E aí, cara, isso foi passando pro colégio. Na época, você sabe, hoje em dia tem bullying, naquela época era muito pior. E eu tirava de boa. Aí ficou Chuchu. Quando entra o profissional, aí nas reuniões e tal, cara, Eusélio, um nome difícil, aí ficava Eusébio, Océlio, Ozé. Porra, vários eu já fui apelidado, aliás, apelidado não, fui... Nomeado. Como é que o padre faz, rapaz? Ele... Batizado com vários nomes. Aí eu disse, cara, Chuchu. Aí ficou. Então, assim, tem alguns trabalhos que o cara Foi um bullying que deu certo. Foi um bullying que deu certo. Sabe que é Chuchu, mas não sabe o meu nome real. E aí ficou. Sim. Ficou. Aí tiveram nesses processos que eu falei, de trabalhar com fotógrafos mais antigos, como foi com o Mário Carneiro, que na época eu tinha 22 anos, cara, e ele chegou e disse, meu irmão, como é teu nome? Não, Chuchu, né? Mas como é teu nome mesmo? Eusélio. Aí eu vou te chamar de Chuchu. É melhor, né? Porque tinha aquela coisa, né, do chamar um cara de Chuchu e tal. Mas aí, cara, ficou. Hoje se eu disser, cara, eu só quero chamar Eusélio, talvez seja difícil. Sim, eu acho que sim. Tanto que Chuchu é o cara bacana da vibe da publicidade do cinema e tal. Então é o que a gente leva. Vamos finalizar com algumas perguntas que tu vai me responder de forma direta. Certo. Melhor filme? Livro de Eli. Por quê? Porque, cara, é uma junção de fotografia com a vida. Ok. Melhor trilha sonora de um filme? Melhor trilha sonora, cara, do filme Han, do Akira Kurosawa. Uou, essa daí deu um pulo. Foi lá pra 85, eu acho, 87. Foi sensacional. Vamos lá, uma outra pergunta. Melhor filme que tu fez? Cara, melhor filme que eu fiz, vamos lá. Eu gosto muito, vejo e admiro, porque também tem uma coisa, não sei se tu tem isso, mas tudo que eu faço eu digo, cara, podia ser melhor. Também. Podia ser melhor. Mas um filme que eu acho bonito... Eu já parei até de olhar meus filmes, porque eu digo, macho, eu não vou ver, porque eu vou achar defeito que eu podia ter resolvido na edição. É um que pegou prêmio em Londres de fotografia, que se chama Não Me Olhe no Canto dos Olhos. É um filme feito
em Aracati, no interior, na parte do interior, que conta a história da morte. É uma menina que simboliza a morte. E era para ser um longa e virou um média porque no processo do filme o ator principal caiu, quebrou o braço, o filme não tinha mais grana para acabar e acabou que se fez o filme. E foi um filme super premiado, se chama Não Me Olhe no Canto dos Olhos. Ok. Tem um nome que não foi falado aqui, mas eu queria perguntar, que eu acho que é simbólico e eu acho que você tem uma relação boa. Cíntia Medeiros. A Cíntia, cara, foi a pessoa mais importante de 20 anos pra cá que apareceu na minha vida. Sabia que eu ia te fazer chorar com isso. Meu velho, um prazerzaço. E aliás, meu velho, uma coisa que tu sempre fala, eu aprendi, meu brother, meu velho, uma das coisas que eu levo pra mim, porque eu aprendi contigo. É um prazerzaço ter te entrevistado. Assim, tipo zerar a vida. Sim. Entendeu? Pra mim é zerar a vida. Trabalhar no mercado, inventar um projeto que eu posso chegar e dizer assim, Chuchu, vai gravar comigo? E tu diz assim, macho, eu vou agora. Na hora, cara. Obrigado demais. Felicidade, desejar tudo de bom pra vocês. Ai, obrigado. Você merece, você, o Galáctico, o Wilson, assim, só gente boa. E a vida essa é equipe isso, cara. toda que tá aqui. Essa equipe gigante, vocês não estão tendo ideia. Mas o resultado é maravilhoso e é isso. Valeu. Falou, meu irmão. Obrigadão. Show.